Coronel, seja bem-vindo comigo. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Passando a Limpo. Muito obrigada, Guinelo. Muito obrigada a todos que nos assistem, né? É uma grande satisfação a gente poder estar aqui falando um pouco do nosso trabalho, né? E de toda a integração aí que nós realizamos juntos com todas as instituições, especialmente aí das operações Lei Seca. Bem, você já percebeu que a entrevista vai ser muito interessante e nós vamos, obviamente, abordar aqui toda a movimentação no estado de Mato Grosso, porque são vários municípios que compõem toda esta ação coordenada pelo GGI aqui do estado de Mato Grosso, sob o comando da Coronel Marciele, ela que está diretamente ligada à Secretaria de Segurança Pública do estado de Mato Grosso. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas é rápido mesmo. Eu já volto na sequência com essa entrevista. Não sai daí não, eu espero você. Já estamos de volta com o programa Passando a Limpo, 19 horas e 28 minutos. Agradeço muito a sua presença, a sua companhia nessa noite, a sua qualificada audiência. Conforme anunciamos no bloco anterior, nós estamos recebendo pela primeira vez aqui no programa Passando a Limpo a coordenadora do GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada ligada à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, a Tenente-Coronel da Polícia Militar, Monalisa Marciele Furlan, ao qual mais uma vez agradecemos pela sua presença para falarmos exatamente a respeito da Lei Seca, das operações que vêm acontecendo e sendo desencadeadas principalmente aos finais de semana aqui na capital e em vários outros municípios do estado de Mato Grosso. Coronel Monalisa, à frente da coordenação do GGI, que é um gabinete, obviamente, de gestão integrada, que vem unindo a área da segurança, de um modo geral, aqui do estado de Mato Grosso. Especificamente falando sobre a questão da Lei Seca, quando que ela começou aqui no estado de Mato Grosso? Bom, como já foi dito, né, no âmbito da Secretaria de Estado de Segurança Pública, estamos hoje coordenando, né, o Gabinete de Gestão Integrada Estadual e temos diversas temáticas, dentre elas a Câmara Temática de Trânsito, que foi criada aí no ano de 2014 e desde então estamos trabalhando, né, ativamente e de forma integrada entre as instituições de segurança pública. São quantas instituições que compõem o GGI? É muito interessante a pergunta, especialmente aí com relação à Câmara Temática de Trânsito, que nesse momento da criação, em 2014, eram apenas 3 instituições. Sim. Então, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Detran. Aí, na sequência, veio também o suporte das instituições municipais, né, as unidades de fiscalização de trânsito de Cuiabá e Várzea Grande, porque precisava se discutir, né, essa questão da municipalização do trânsito. E, na sequência, após aí diversos debates, né, e melhorias sendo implementadas, nós tivemos aí também o apoio das demais instituições de segurança pública, né, a nível estadual. Então, hoje, a composição atual, Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Corpo de Bombeiros, Politec, Sistema Socioeducativo, Polícia Penal, o Detran, né, que é o órgão de trânsito, né, estadual, e 2 entidades representativas, a CEMOB em Cuiabá e a Guarda Municipal em Várzea Grande. Certo. É claro que o GGI discute vários temas, né? Como você tem vários setores da sociedade que envolvem a área de segurança, aos quais vocês estão diretamente inseridos, isso daí. Além do trânsito, qual outra pasta que a senhora julgaria-se muito importante que o GGI vem atuando nesse momento e que, de repente, é de desconhecimento da população envolvendo todas estas pastas de segurança aqui do Estado? Todas elas são muito importantes. Todas, né? Nós temos a Câmara Temática de Defesa da Mulher, Sim, que busca aí, juntamente com as representatividades, né, das instituições de segurança pública, tendo suporte também do sistema de justiça. Então, são aquelas unidades especializadas nessas determinadas temáticas. Sistema penitenciário também? Iniciou agora as tratativas, até por conta de algumas questões que afetam as mulheres dentro do sistema penitenciário, mas basicamente é sempre as instituições que estão mais atreladas àquela determinada temática. Então, em algumas destas, algumas instituições não compõem porque não está na finalidade. Combate ao tráfico,
Temos a Câmara Temática de Defesa da Mulher, temos a Câmara Temática de grandes eventos, que tem acompanhado aí constantemente essas ações aí dos jogos, principalmente aí no Campeonato Brasileiro, Série A do Brasileirão. Vamos, inclusive, de forma conjunta, atuar aí no próximo jogo que vai acontecer aí, entre o Brasil e a Venezuela. Exatamente, aí no próximo mês de outubro. Temos também diversas ações aí com relação à Câmara Temática de Meio Ambiente Urbano, trabalhando ativamente nas operações Sonora, né, que é outra situação aí que acaba assolando aí toda a sociedade, né? Eu digo até em nível de Estado. É um assunto polêmico pra caramba, e eu quero uma hora discutir a respeito disso. Exato, eu acho que até outro programa, né, devido à temática ser bastante extensa. Mas são diversos temas que acabam, assim, em virtude dos números, né, de registro, ou seja, da complexidade do problema, ou da recorrência, né? Exemplo da questão da poluição sonora. Diversos eram os números dos registros, e aí foi montada a Câmara Temática de Meio Ambiente para essa finalidade. A Câmara Temática de Trânsito, né, retornando aí a nossa temática principal, foi justamente por conta dos números assim, assustadores, né, principalmente de mortes no trânsito. E um dos principais causadores seria essa questão da conduta, né, de dirigir sob efeito de álcool. Perfeito. E aí, nesse contexto, é que nós começamos aí a atuar direcionados às operações Lei Seca. Perfeito. Começou 2014, então, a Operação Lei Seca, mas a senhora assumiu a partir do ano de 2019, né? A partir de 2019, começou-se também uma ação mais intensificada com relação a estas operações. No começo, eu me lembro bem, muito se discutia a importância da operação da Lei Seca. Para uma classe da população, esta operação da Lei Seca, ou as blitz, principalmente nos finais de semana, nada mais era do que para prender motos de trabalhadores, como assim se entende alguns. Mas, por outro lado, há uma classe também ligada à população que entende que estas operações são importantes, porque ela tira de circulação criminosos que praticam crimes, né? Ora com moto, ora com veículos de 4 ou mais rodas, e também ajuda, de certa forma, a organizar o trânsito nos finais de semana, que é sempre muito tumultuado. Eu pergunto para a senhora, como é que vocês estão trabalhando exatamente esta questão, né, que envolve essas duas linhas de pensamento? Um grupo que está satisfeito, outro que está descontente com essas operações. As questões relativas ao trânsito, elas são bastante complexas, né, e também há diversos debates em torno dela, né? É claro que toda a população quer, sim, um trânsito mais seguro, mas muitas vezes não quer assumir a responsabilidade para se fazer um trânsito mais seguro, né? E é claro que o trânsito é feito de pessoas. E todos os envolvidos, sejam pedestres, sejam condutores de veículos, ciclistas, né? Então, todos estão, sim, envolvidos no trânsito. E aí, nessas questões que a gente precisa pensar, o que precisamos fazer, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, né? No caso, nós que estamos aí ligados a essa questão do trânsito, né? O trabalho profissional em relação a essa questão, o que cada um deve fazer para que, se de fato, que a gente consiga construir um trânsito mais seguro. Então, nesse contexto todo que a Câmara Temática debate, né, ações, e ao longo desse período todo, desde 2014, onde se iniciou o trabalho, também de forma bastante intensa, né, aí dentro das possibilidades de cada instituição que ali trabalhava no momento, passando aí por diversas modificações, melhorias. Em 2019, nós firmamos um termo de cooperação entre todas essas instituições que eu citei, que atualmente compõem, inclusive com o apoio do Ministério Público, porque, como já disse, é uma situação que envolve a todos nós. Então, o processo, ele se inicia ali, não havendo nada, né? Não havendo questões administrativas, ou havendo também, aí passamos também para a parte criminal, deságua-se no Poder Judiciário. Então, precisamos também do suporte do Sistema de Justiça, Ministério Público, Poder Judiciário. Então, todo esse trabalho ele é feito em conjunto, né, sendo discutido aí dentro do ambiente da Câmara Temática, justamente para buscar melhorias, né? E essa questão da opinião, alguns gostam, alguns não gostam.
né? Mas a gente sempre tem que se preocupar ao sair à noite, né? Por exemplo, às vezes tem alguma situação, preciso buscar, né, um parente no aeroporto e tal, de madrugada, e quem não gosta de fazer um trânsito seguro, né? É uma situação que a gente precisa ter uma atenção e é algo que às vezes a gente depara com acidentes oriundos aí das questões envolvendo álcool e embriaguez e que cabe principalmente, né, às instituições de segurança pública fazer o enfrentamento a essa realidade. Bom, eu tenho alguns números aqui, eu confesso que até estou um pouco surpreso, porque eu estou achando elevado demais. Eu tenho, por exemplo, aqui, no período de 1º de janeiro a 15 de setembro desse ano de 2023, nesse período, 13.142 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro, né? 13 mil condutores foram submetidos. Desse montante, quantos acabaram sendo flagrados? A senhora tem esses números? Quantos acabaram sendo flagrados dirigindo ou pilotando suas respectivas motos ou carros embriagado nesse período só de 2023? Bom, somente no ano de 2023, né? Nós realizamos aí até a primeira quinzena desse mês, nós realizamos aí 217 operações. 217 operações. Mas isso em todo o estado. Certo. Tá? Contabilizando aí aqueles municípios, né, que eu citei anteriormente, são 9 municípios que atualmente nós trabalhamos essas operações. Então, alguns municípios com uma quantidade um pouco maior, outros um pouco menor, mas buscando dentro da respectiva realidade, né, a gente fazer o enfrentamento a essa realidade. Então, só para que se tenha aí os dados, né? Dentre esses 13.142 142 condutores, né, que foram aí submetidos ao teste do etilômetro, aproximadamente 1.000 acabaram acusando índices de alcoolemia e caberia a prisão, né? Então, índices superiores aí a 0,33, superiores Nesses a casos 0,33. que cabe prisão, né? Eu, por exemplo, eu tenho informações de que muitos são até levados para prestarem, obviamente, depoimento diante da autoridade policial. Mas acabam que não são presos, eles são liberados na sequência. Então, existe uma lei que determina exatamente a condução do motorista embriagado diretamente para a prisão. Só que isso, na prática, não acontece. E eu acabo até entendendo, de certa forma, que muitos destes casos acabam até relevando uma série de situações que acabam envolvendo esse motorista. Como é que é esse procedimento padrão que vocês estão adotando? Bom, as questões criminais acontecem isso, infelizmente, não só no trânsito, né? Então, não são somente em situações relativas a crime de trânsito, mas a legislação criminal como um todo, ela tem as suas especificidades e em determinados crimes, né, em que há a possibilidade da fiança, então, né, existem todos os procedimentos ali que são tomados no local da operação, identificado que foi aferido um índice aí superior que cabe à condução por parte criminal, então ele é levado à delegacia, ali ele presta o depoimento, como foi dito, né, à autoridade policial, e ali é estipulado, de acordo com as condições financeiras e todo o histórico daquele condutor, né, daquela pessoa que foi flagrada ali naquelas condições, é estabelecido um valor para a fiança. Se for efetivado o pagamento ali, que inclusive isso vai ser depositado em juízo, né, os procedimentos Sim. Depois vai seguir pelo sistema de justiça. Mas, uma vez paga a fiança, vai responder em liberdade. Porque o papel da polícia é cumprir a missão de conduzir, né, o infrator para a delegacia. E ali ele entrega a autoridade policial, que, obviamente, depois vai usar da lei, né, para poder dar o encaminhamento. Né? Isso é um procedimento, até há uma discussão muito grande em torno disso daí. Para você que está nos assistindo, algumas outras informações. Nas 217 edições da Lei Seca que ocorreram neste ano de 2023, foram confeccionados 8.671 autos de apreensão, né? Sendo aqui em Cuiabá,
Eu estou com um número aqui, 8 mil autos de apreensão, em Cuiabá 4.598 e em Várzea Grande 1.286. Eu quero crer que são as duas maiores cidades onde há os dois maiores índices de apreensões, né? Agora, é impressionante o número de pessoas embriagadas que insistem ainda em dirigir e pilotar os seus veículos aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Depois nós vamos entrar no interior. Mas como é que vocês estão fazendo, Coronel Mona Lisa? Eu estou muito curioso, mas como é que vocês estão conseguindo conduzir esta situação? Porque aonde que vai colocar tanta moto, tanto carro apreendido, né? Há quem diga que isto passou a ser uma verdadeira indústria de captação de recursos através, inclusive, dos próprios serviços que são prestados pelos guinchos, né, aqui da cidade. Muito se discute essas apreensões justamente porque entendem que se é um trabalhador, mas que estava ali naquele momento embriagado, não poderia ser preso, não poderia ter a sua motocicleta apreendida, não poderia ter o seu carro apreendido, está lá com a esposa, está lá com os filhos, né? A polícia tinha que entender a situação, é final de semana, está vindo de chácara, está vindo de fazenda, está vindo de festa. Como é que vocês lidam com isso nesse dia a dia dessas operações? Porque sai muita confusão, muita discussão, muita agressão verbal, às vezes se depara com situações agressivas de forma física, violenta. Como é que é este trato exatamente com esse público? Assim, o trato em relação ao público, ele sempre é o melhor possível pela autoridade policial, né? Todos os profissionais que estão trabalhando nessa operação, nós realizamos capacitação, treinamentos constantes, justamente para que tudo ocorra da melhor forma possível, né? Então, todos que estão ali nas áreas de abordagem, realizando aquele contato inicial ali com o condutor, né, passando aí por toda a parte da fiscalização, são profissionais bastante treinados, né? Então, buscam fazer ali a abordagem da melhor forma possível, de forma bastante educada, gentil. Então, os procedimentos que a gente tem que adotar são únicos e exclusivamente ao enfrentamento à violência no trânsito, ali verificando essas questões de alcoolemia e, secundariamente, a parte de análise de documento, né, verificação ali com relação às infrações. Esses números que foram passados, eles são em relação aos autos de infração realizados nas operações, né? Da parte de remoção é um pouco menor, mas está até próximo disso. Qual que é a questão em relação à remoção? Feitos os estudos técnicos, né, para a realização dessas operações, observou-se que nós precisávamos, do início ao fim, realizar todos os procedimentos necessários. Então, uma vez abordado, né, o condutor, ali verificado inicialmente, né, as condições em que ele se encontra, ele é convidado a ser submetido ao teste de etilômetro, né, que é onde ele vai ser possível ali identificar se ele ingeriu ou não bebida alcoólica, e juntamente com a documentação, né, habilitação, até porque ele está... No caso de recusa? É uma opção que o condutor tem. Sim, né? Mas como é que vocês tratam isso? Bom, está visível o estado de embriaguez, mas o condutor se recusa, obviamente, a se prestar prova contra si próprio, né? Neste caso, qual é o procedimento? Bom, todos aqueles que são abordados na operação, legalmente, eles têm o direito, sim, de recusar. Sim. Né? Mas nós temos um instituto aí que é o auto de constatação, certo, em que o agente ele tem ali investido, né, pelo poder público e até por todo o profissionalismo, né, a capacidade técnica que ele tem ali no momento de identificar se aquele condutor apresenta ali os indícios, né, de estar sob efeito de álcool. E aí, no momento que é identificado todas essas questões, né, pelo menos aí 3 dos itens que são ali estabelecidos, é possível ser realizado o teste de etilômetro e ele vai responder da mesma forma em que ele tivesse soprado o teste do aparelho do etilômetro, realizado o teste e constatado a questão criminal. Mas o condutor ele pode comprovar, por meio do teste,
que ele não ingeriu bebida alcoólica. Sim. Né? Então, assim, cabe ao condutor avaliar. De repente, não, ok, eu acho que eu bebi uma latinha, alguma coisa ali que possa ser identificado, mas, de repente, não chegaria os índices não seriam tais que chegaria a questão criminal. Perfeito. Uma outra pergunta que sempre é feita. Bom, o motorista está embriagado, mas do lado dele tem um outro motorista ou uma motorista, que pode ser a esposa ou uma companheira, que está devidamente habilitada sem ter ingerido bebida alcoólica. Neste caso, o veículo pode ser passado para este motorista, este outro condutor, sem que haja a apreensão do veículo ou até mesmo, enfim, uma multa ou coisa parecida. Vocês tratam disto também? Há esta flexibilidade nesse trato, nesse tipo de abordagem ou não? Com toda certeza. Uma vez, tendo um condutor ali em condições de fazer a retirada do veículo, né, possível sair da operação conduzindo, estando devidamente habilitado e em condições, né, de fazer a direção sem problema algum. Tanto que, uma vez ocorrida ali a identificação, né, ou seja, por infração, qualquer outra situação, que aquele condutor que chegou até a operação não tem condições de sair dali dirigindo, é ofertado a quem está ali, né, até fazer o teste do etilômetro, porque como é uma operação lei seca, é inadmissível que outro condutor saia dali tendo ingerido bebida alcoólica. Então, é ofertado a essa outra pessoa também ser submetido ao teste e, uma vez submetido e está tudo certo, não tem problema algum. Mas não fica livre da multa. Aí, os procedimentos cabíveis no caso daquela conduta principal, daquela pessoa que chegou ali conduzindo o veículo. Obviamente, ele incorreu, né, numa infração de trânsito, ou seja, em crime de trânsito, no caso aí dos índices serem maiores que 0,33. Então, os procedimentos são normais. O que exime é a questão da remoção no caso de ter alguém ali que tenha condições de sair dali dirigindo. Certo. O que cabe à apreensão da CNH e o que cabe à multa? Porque me parece que a multa ela é pesada pra caramba, em torno de R$ 2.934,70. É este o valor da multa ou não? Exatamente, esse é o valor da multa. Até a gente trocando uma ideia nos bastidores entre os profissionais da segurança pública, né? Sim. Até falar, não, numa situação que quer beber e dirigir, às vezes aluga uma limusine que acaba saindo um pouco mais barato, inclusive, né? Do que, de repente, chegar, né, e ser abordado numa operação e acaba tendo aí as questões somente dessa questão de envolvendo a embriaguez ao volante, só, né, esse valor de aproximadamente R$ 3.000, né? R$ 2.900. R$ 2.934,70 e o condutor ainda corre o risco de perder a sua habilitação por um período de 12 meses. Né? Quer dizer, a coisa ela é muito séria, Aqui no estado de Mato Grosso é tolerância zero. Pelo menos o governador Mauro Mendes, Coronel Monalisa, tem falado muito sobre isso. Tolerância zero. Cometeu crime, cometeu alguma infração, vai responder, né? Eu imagino que os finais de semana para o GGI tem sido bem intenso, porque aqui na capital, Hermes, o negócio é absurdo, em Várzea Grande também, mas na capital. Alguma pergunta assim que você julga interessante dos nossos telespectadores, ou Hermes, para que nós possamos dirigir aí a Coronel Monalisa, que é a coordenadora do Gabinete de Gestão Integrada, enquanto vai vendo as entrevistas, vai vendo as perguntas ali, se tem alguma interessante. Hoje nós temos os municípios de Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Tangará da Serra, Nova Mutum, Sorriso, Alta Floresta, Sinop e Barra do Garças. 9 municípios. Por que não Rondonópolis, que é, ao meu ver, uma das cidades mais violentas também no trânsito, e aos finais de semana é um escândalo o número de acidentes, principalmente de bêbados pilotando motocicleta naquela cidade. Coronel, por que Rondonópolis não está inserido neste pacote? Bom, iniciando aí
retroagindo um pouco na fala, Sim. realmente o governo do estado de Mato Grosso, né, o governador Mauro Mendes tem buscado cada vez mais primar aí por essa questão eu digo pela conscientização, né? A tolerância zero, ela vem justamente buscando a conscientização, porque a punição ela só é uma consequência daquilo que ocorreu de errado, né? Então, é buscando principalmente a consciência. Então, nesse sentido, a Secretaria de Estado de Segurança Pública, né, através do secretário Coronel Roveri, o seu adjunto de integração operacional, ao qual estamos diretamente ligados, aí o Coronel Fernando também, temos buscado primar por essas ações e dando aí cada vez mais lisura, né, a todos os procedimentos que são realizados. Em relação aos municípios, né, atualmente nós estamos operando em 9 municípios, né, como foi citado, e estamos trabalhando já em mais 3 que já têm o processo, o termo de cooperação aí firmado, e está em fase de regularização, principalmente nas questões aí de pátio, a parte de remoção, né, pátio, guincho, que é aquela situação que a gente precisa, do início ao fim, realizar ali na operação. Então, como que é feita essa escolha? Qual município, né, o porquê desses municípios? Então, principalmente pelo aparato do Poder Público Municipal, né, que possibilita que a gente realize aí de forma integrada, então, dando esse aparato aí em relação à parte de remoção, né, que a gente precisa dessa estrutura como um todo, que todo o restante da estrutura o Estado oferece. Então, nesse sentido, o município oferece o suporte dessa parte final, remoção. Então, esses municípios que estão no rol já elencados são aqueles que já firmaram o termo de cooperação e já estão em condições de operar. Tem que partir do município, da prefeitura municipal, esse interesse. Exatamente. Nós recepcionamos, mas Rondonópolis já, como foi citado o nome, né, Rondonópolis, já afirmou o termo de cooperação, só está em fase de alinhamento final, mais precisamente aí com relação a essa estrutura. Mas, de fato, a gente precisa da provocação, né, desse apoio e o suporte em relação ao Poder Público Municipal. Hermes, a pergunta do nosso telespectador. Agnello, no caso, não seria uma pergunta. Na realidade, o telespectador está mais exclamando, né? Sim. Ele está dando a opinião dele, dizendo o seguinte: boa noite. E a lei não pode prender carro. Se não tiver ninguém ao seu lado, se está alguém bebendo, do nada, pode chamar alguém habilitado para dirigir o devido automóvel. Não pode guinchar. É isso mesmo? Este é um procedimento legal, ou seja, o motorista está sozinho no carro, está embriagado, ele não tem condições, obviamente, de seguir a viagem, justamente porque cometeu um crime de trânsito. Ele pode ligar para alguém, ou para a esposa, ou para um irmão, ou para um pai, ou para um tio, para um amigo, dizer: olha, vem aqui, pega o meu carro aqui, porque eu parei numa blitz, né? Vão prender o meu carro, vão guinchar o meu carro. Ele pode fazer isso, a lei permite isso daí. Dentro do programa da Operação Lei Seca, existe essa abertura, esse procedimento legal? Com certeza. No início ali da abordagem, né, verificado todos os procedimentos ali, há necessidade de remoção, né? Alguma medida administrativa, cabe a remoção em virtude das infrações cometidas. A primeira pergunta é: o senhor tem alguém habilitado e em condições de sair da operação dirigindo o seu veículo? Que eu não tenho, ou está com, de repente, com um acompanhante do lado que bebeu também, ou que não tem habilitação, enfim. Eu vou ligar para alguém. Qual que é a grande questão disso tudo? A lei, ela não estabelece nenhum limite, nem mínimo, nem máximo, para essa questão de possibilitar a pessoa sair, evitar a remoção. Né? Então, o Manual de Trânsito Brasileiro, né, atualizado recentemente, estabelece que, uma vez iniciado o processo de remoção, não cabe outra medida a não ser a efetivação final dela. Então, ali naquele momento é verificado, tem alguém em condições aqui de dirigir, seja no veículo, de repente alguém que está passando na rua, ou até já aconteceu, às vezes, de conhecido também passar pela operação. Mas a pessoa tem que estar presente ali naquele momento, no ato da abordagem. Exatamente, porque ligar para alguém em casa ou em algum lugar para ir lá buscar, isso não é aceito, esse procedimento? Não é possibilitado dessa forma. Sim. Eu vou ligar para alguém vir, porque assim... a nossa operação ela tem que ser bastante célere. Certo. Né? Como hoje a gente tem mecanismos aí de WhatsApp, né? Diversas situações em que
a informação ela corre de forma muito rápida, a gente não pode permanecer no local muito tempo. Certo. Né? Então, acaba inviabilizando o trabalho como um todo. Mas eu posso pegar alguém que está lá, eu não conheço, mas está ali. Ô, amigo, você não pode dirigir o carro para mim, me levar até lá em casa, lá para o meu carro não ser apreendido, para o meu carro não ser guinchado. Eu posso fazer isso? O condutor pode fazer, mas a risco dele. Sim. Né? Ele não... A responsabilidade é dele, de quem ele vai chamar para colocar dentro do carro dele. Com toda certeza. Desde que também esteja devidamente habilitado. Habilitado em condições de dirigir. Em condições de dirigir. Eu acho que respondeu a pergunta, viu, Hermes? Está respondido a pergunta aí. Então, é mais uma brecha, mais uma oportunidade que se dá para quem tem o seu carro ali apreendido por alguma irregularidade. Isso se aplica tanto para motocicleta, como se aplica também para veículo de 4 ou mais rodas. É isso, coronel? Com toda certeza. O procedimento é igual para qualquer tipo de veículo. O procedimento é igual. Bem, olha, nós estamos encerrando hoje a Semana Nacional do Trânsito, que começou dia 18 e termina hoje, dia 25 de setembro. Ao longo dessa semana, nós vamos procurar discutir um pouco essa temática do trânsito aqui no programa Passando a Limpo, até porque é uma das pautas mais importantes que deve ser discutida, né, aqui no estado de Mato Grosso. A questão da mobilidade urbana, a questão do respeito às leis de trânsito, a questão que envolve o dia a dia desses acidentes absurdos que a gente vê acontecer ao longo de todos os dias em algum município aqui do estado de Mato Grosso. Amanhã nós vamos voltar a falar sobre essa questão do trânsito, trazendo convidados especiais aqui no Passando a Limpo, a exemplo de hoje, onde tivemos a oportunidade e o prazer de receber a coordenadora do Gabinete de Gestão Integrado, o GGI, aqui do estado de Mato Grosso, ligada à Secretaria de Segurança Pública, a Tenente-Coronel Monalisa Marciele Furlan, onde eu fiz a questão de trazê-la, convidá-la para apresentar para Mato Grosso, para que Mato Grosso saiba exatamente como funciona o GGI, a importância dele para o estado de Mato Grosso, sob comando de uma oficial mulher. Né? Parabéns, né? É mais uma oportunidade da gente mostrar que realmente a mulher ela está inserida em todas as situações que envolvem o dia a dia da nossa população, ocupando cargos de relevância dentro da área pública, assim como também na área privada. Coronel, prazer em conhecê-la, muito obrigado pela sua presença. Eu espero trazê-la mais vezes aqui e até gostaria também de conhecer exatamente o Centro de Comando do GGI, para que a gente pudesse mostrar para Mato Grosso como que isso funciona e os resultados extraordinários que nós estamos obtendo através, enfim, dessa integração das nossas polícias, algo que nós aguardávamos ansiosamente que pudesse vir a acontecer e se tornou uma realidade aqui em Mato Grosso, graças a Deus. Muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, né, a oportunidade, né, da fala. E principalmente hoje, né, dia 25, encerrando a Semana Nacional do Trânsito, nós tivemos aí, durante todo o dia de hoje, a realização do primeiro Fórum Estadual das Operações Lei Seca em Mato Grosso, contando aí com a representatividade de todos os municípios que vieram aí até Cuiabá para ter o alinhamento geral, né, das nossas ações, buscar melhorias, debater melhor de como nós podemos implementar outras diretrizes, né, também não somente na fiscalização de trânsito, mas também nas questões de educação. E dentro desse contexto todo, né, somente agradecer em nome da Secretaria de Estado de Segurança Pública, né, todo o trabalho que é desenvolvido, e obrigado mais uma vez pela fala. Muito obrigado.